Bom dia, mais um dia com a graça de Deus, estamos juntos e louvamos o Senhor, louvamos ao Senhor Jesus Cristo pela graça e misericórdia que Ele tem pela nossa vida, porque Ele nos ama. E é isso que temos visto, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero perguntar para você, se você nessa manhã sente, desfruta da graça de Deus. Eu quero convidar você a desfrutar desse amor maravilhoso, esse amor poderoso, tudo aquilo que o Senhor Jesus tem pela nossa vida. Estamos trabalhando esse tema porque Ele me amou. Nesta semana estamos dizendo, porque Ele me amou, eu multiplico. E estamos vendo desde ontem, eu multiplico vida. Ontem nós vimos, eu multiplico o valor da vida. O que é o valor da vida? Estamos olhando para Atos capítulo 3, quando Pedro tem aquele encontro, Pedro e João tem aquele encontro com o coxo, aquele homem que era coxo desde o nascimento, que pedia esmolas na porta formosa do templo. Então, ele pede mais bola para Pedro e João olham para ele e Pedro diz, versículo 6, então Pedro lhe disse, Atos 3, versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro disse para ele, olha, eu quero que você desfrute, é como se Pedro dissesse para ele, eu quero que você desfrute do verdadeiro valor da vida, o valor real para a vida, que é o quê? Que é realmente aquilo para o qual Deus quer na nossa vida, aquilo para o qual Deus nos criou. Mas também eu quero ver com você hoje que multiplicar vida. Por que multiplicar vida? Multiplicar vida, quando nós multiplicamos vida, nós multiplicamos a verdade que existe para a vida. O que é essa verdade? O que podemos olhar para esse texto, olhar e refletir o que é essa verdade? Então eu quero convidar você a olhar comigo sobre essa verdade. Você que está acompanhando, mais uma vez um bom dia para você, vocês que vão chegar aí. O que é essa verdade? Quando olhamos para Pedro, que Pedro e João estão falando com esse homem aqui nesse texto, nós encontramos uma coisa muito interessante. Esse homem, ele ficava na porta formosa do templo, todos os dias as pessoas o levavam lá para pedir esmolas, era a única fonte que ele tinha de renda para poder sobreviver, e tantas coisas nós vemos. Mas o que nós enxergamos aí? Nós enxergamos algo muito importante, que qual era a verdade para aquele homem? Qual era a verdade para aquele coxo? Diz o texto, versículo 2, aconteceu que um homem aleijado de nascença, desde quando ele era pequeno, desde o seu nascimento, ele era aleijado. Algum problema físico que não conseguimos identificar. Então, ele tinha uma precariedade física. Nós podemos imaginar quantas pessoas têm precariedade física hoje. Talvez, vamos supor se fosse uma paralisia, hoje tem muitas vacinas, tantas coisas que acontecem, mas nós sabemos que esse homem aqui tinha essa precariedade física. Mas também outra coisa que tinha, e diz o texto aqui que ele estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Outra coisa que nós vemos também nesse homem, que era a verdade, ou podemos dizer assim, a realidade da vida dele, é que ele tinha também uma dependência social. Ele dependia das pessoas. E as pessoas bondosas iam até lá, o levavam, o colocavam naquele local, justamente por ser um local estratégico para que pudesse angariar esmolas, né? E nós vemos então nesse homem os reflexos de sua necessidade espiritual profunda. Não é porque ele tinha o problema físico, não é porque ele tinha essa necessidade social, que ele tinha uma necessidade espiritual profunda, mas isso era reflexo. Não é verdade? E a pergunta é, quantas pessoas existem hoje
que tem necessidades espirituais profundas. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos têm necessidade espiritual profunda. Agora, uma pergunta: o que as pessoas faziam? Eram bondosas, atitudes nobres e louváveis. Pegavam esse homem, carregavam. Interessante que nós vemos hoje muitas atitudes também louváveis. Pessoas que querem o bem dos outros, fazem campanhas, arrecadações, por exemplo. Nessa época de pandemia, quantas pessoas foram ajudadas, auxiliadas por corações, por associações, por pessoas que se dispuseram a fazer cestas básicas, a alimentação, tanta coisa fizeram para angariar fundos e itens para ajudar pessoas. Quando acontecem, né, catástrofes, por exemplo, quando há enchentes e tantas outras coisas que podem acontecer, logo as pessoas se mobilizam para ajudar. E quando nós olhamos para isso, as pessoas se mobilizavam para ajudar esse homem, mas eu pergunto, melhor dizendo, né? Eu pergunto. Essa mobilização das pessoas trazia uma solução completa ou uma solução, podemos dizer assim, temporal para esse homem, apenas por um tempo, apenas por um tempo. Apenas para a vida, para as situações básicas da vida, para que houvesse sobrevivência na vida dele. Mas eu gostaria que você olhasse aqui o que Pedro faz. Pedro, ele multiplica naquele homem a vida. Pedro vem e diz para o homem a verdade. Ele diz assim, olha, na realidade, versículo 3, olha, quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Então, existia uma expectativa do coxo. Versículo 4, fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós. E o versículo 5, ele, então, né, o coxo, ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então aquele homem tinha uma expectativa. A expectativa dele é o quê? Que tivesse um dinheirinho, que tivesse o quê? Uma esmola. Mas nós vemos que era uma expectativa o quê? Ilusória. Talvez, eu não sei se você que está vendo esse vídeo agora, está acompanhando, está preparando para o trabalho, para mais um dia, se já está no trabalho, ou está vendo, ou verá esse vídeo depois que ele foi feito aqui, né, que já está gravado. Já percebeu quantas expectativas nós temos? Que muitas vezes são ilusórias? Pedro chega para esse homem e diz, olha, eu ofereço o que eu tenho, o tesouro espiritual que há no meu coração. E eu quero multiplicar vida na sua vida. E eu ofereço para você Jesus Cristo o Salvador. E Ele é uma solução espiritual que é eterna. Assim, então, nós vemos o coxo com uma expectativa, com a sua realidade de vida, Pedro, as pessoas ajudando, mas Pedro vem e mostra a ele realmente a verdadeira verdade para a vida, que é Jesus Cristo o Salvador. Por que multiplicar a verdade? Esta é a pergunta. Sabe por quê? Porque a mentira e a ilusão, elas enganam vidas de maneira assim exponencial. Lá em João 8,32 está escrito assim, olha, Jesus disse, né? João registrou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade o quê? Liberta. E um pouquinho mais para frente, versículo 36, o próprio Jesus disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós sabemos que existem muitas vidas sinceras, mas que têm sido também muito enganadas. Muito enganadas. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo tira o pecado, Ele afasta o mal, Ele mostra ao coração todo o erro e dá a esse coração a disposição, o entendimento para sair do meio do pecado e viver uma vida que glorifica a Deus. Isso é multiplicar vida. E por isso que Jesus nos mostra, através desse acontecimento com Pedro, João e o coxo, como nós precisamos multiplicar. Porque Ele me amou, eu multiplico vida. Uma vida que mostra qual é a verdade para a vida.
Pedro mostrou isso àquele coxo. Agora, multiplicar a verdade é o quê? É agir inconformado com o mal. Veja bem, aquelas pessoas tinham atitudes nobres, carregavam o coxo diariamente, coitado dele, levavam lá para pedir esmolas, talvez até ajudassem com esmolas. Aliás, um judeu, para comprovar que era um judeu, ele tinha que fazer uma das 3 coisas, da oração, do jejum e da esmolas. Estavam inconformados com o mal? Talvez não agiam contra o mal, mas tinham atitudes boas, atitudes que poderiam ser chamadas de dignas, de nobres. Agora, então, quando eu multiplico a verdade, eu fico inconformado com o mal e eu ajo contra o domínio do mal. Também, multiplicar a verdade é mostrar a realidade do que o pecado faz na vida das pessoas, a realidade pecaminosa. Quer seja se a pessoa está envolvida com drogas, se ela está escravo de vícios, o que quer que seja, tenho que mostrar a verdade com amor, com graça, mostrando a graça de Deus, que ela perdoa o pecado, que ela transforma a vida. Isso é o que? Multiplicar a verdade. E eu, quando multiplico a verdade, eu estou indicando a solução, que é quem? É Jesus, não tem outro, somente quem? Somente Jesus. E esse Jesus, ele não está longe de mim, como Pedro e João disseram ao coxo. O que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Por isso, há um versículo bíblico lá em João, capítulo 18, versículo 38, que nos mostra uma coisa muito linda. No livro Relacionamento Discipulador número 2, das Juntas Nacionais, tem uma frase que diz assim, pessoas sábias fazem as perguntas certas. João 18, 38 diz o seguinte, então Pilatos lhe perguntou, o que é a verdade? Onde está a verdade? O próprio Jesus já respondeu em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, nada podemos contra a verdade, senão somente pela verdade. Por isso, nessa manhã, porque eu e você devemos multiplicar vida, multiplicando a verdade para a vida, multiplicando toda a verdade que Jesus fala para nós, que Ele é a própria verdade. E eu quero convidar você nessa manhã, vamos pensar rapidamente e orar. Quantas pessoas estão ao nosso redor que precisam da verdade? Quantas pessoas precisam ouvir da verdade que há no nosso coração, a verdade que mudou a nossa vida, Jesus Cristo. A verdade que traz uma vida de acordo com aquilo que Deus quer. Muitas lutas, dificuldades e problemas que muitas vezes pensamos que não vamos suportar. Mas Deus, Ele é a verdade e Ele é fiel em cumprir a sua verdade para com as nossas vidas. Por isso eu quero convidar você nessa manhã, vamos multiplicar essa vida verdadeira a pessoas que não têm. São pessoas que estão viciadas no crack, estão presas pelas garras do maligno nas drogas, na prostituição, nos vícios, na ilusão da vida, na ilusão da vida fácil, do entretenimento, da tecnologia. Hoje tanta coisa, tantas pessoas precisam de Jesus. Estão nos lugares mais luxuosos e nos lugares mais precários. Pessoas precisam da verdade em Jesus. Por isso, eu e você precisamos multiplicar a vida, a verdade para a vida que se chama Jesus. Pai amado e Deus querido, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. E agora oramos ao Senhor, clamando misericórdia, graça e favor do Senhor para a nossa vida. O Senhor sabe quão imperfeitos nós somos, quão pecadores somos, e o Senhor sabe, ó Pai, o quanto debilitados somos pelo pecado e precisamos completamente do Senhor. Por isso, ó Pai, mais uma vez, nós nos entregamos diante do Senhor, nos lançamos nos seus braços de poder, de misericórdia, de graça. Nos lançamos, ó Pai, diante do Senhor, que é dono de todo o poder, que é dono de toda a compaixão. E assim, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus, trabalhe em nossa vida, Pai. Essa verdade, a vida que temos em Jesus, a verdade da vida, que nós multipliquemos em outras pessoas,
que precisam tanto do Senhor, como nós precisamos, como nós entendemos um dia, como precisamos do nosso dia a dia ainda hoje. Continua a cuidar, ó Pai, continua a abençoar, que sejamos boca do Senhor, que sejamos instrumentos do Senhor para levar a vida às pessoas, multiplicando porque o Senhor nos amou. Ó Pai, eu clamo que o Senhor esteja cuidando de tudo aquilo que são nossas necessidades, ó Pai. O Senhor sabe nossas necessidades de saúde, físicas, emocionais. O Senhor sabe tudo que nos cerca, tudo aquilo que aflige o nosso coração. Por isso colocamos diante do Senhor. Ó Pai, eu coloco diante do Senhor aqueles que estão enfermos, ó Pai, que estão em tratamento. Ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida da Juliana, lá do Vara do Aço. O Senhor sabe como ela precisa do Senhor, ela precisa de um milagre do Senhor. E tantos outros precisam também. Ó Pai, mas em nome de Jesus, eu falo dela, Senhor, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe. Aqueles que estão vitimados pelo Covid-19, ó Pai, infectados por ele, estão em tratamento nas suas casas, nos hospitais, aqueles que estão nos UTIs, aqueles que estão entubados, ó Pai, em estado muito delicado, que o Senhor cuide de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Eu lembro do Laurindo, que o Senhor esteja cuidando do Laurindo, recuperando e curando ele. Ó Pai, abençoa, ó Deus, tantas pessoas que precisam. Abençoa, ó Pai, a estrutura de saúde do nosso país, do nosso mundo. Ó Deus, nós precisamos da solução, da vacina, que o Senhor providencie isso, Pai, o mais rápido possível, pois precisamos do Senhor. Continua cuidando do sustento nosso de cada dia, do alimento para nossas vidas e famílias. Ó Pai, continua cuidando do sustento espiritual, que sejamos firmes do Senhor, que a cada dia nós experimentemos o verdadeiro avivamento espiritual no coração, dedicando nossa vida mais ao Senhor cada vez mais. Eu quero clamar a Deus, continue cuidando. Eu peço pela minha irmã Eliane, que vai ser submetida à cirurgia nessa manhã, que o Senhor cuide dela e que corra tudo bem com a bênção do Senhor e que o resultado seja positivo para a glória de seu nome, que vejamos a glória do Senhor em tudo isso. Continua cuidando de nós, ó Pai, continua nos abençoando, continua nos guardar e o Senhor que sonda o nosso coração sabe toda a realidade. Eu peço, cuida da minha família, peço muito pela Ângela, que o Senhor cuide da saúde dela, precisamos do Senhor. Sustenta a vida dela, sustenta o Daniel, filho, o Davi, guarda-nos, ó Pai, para o seu louvor e para a sua glória, e que o nosso dia seja um dia em que experimentemos a multiplicação da graça do Senhor e façamos isso para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia. Se esse vídeo abençoa a sua vida, edificou o seu coração, eu convido você a multiplicá-lo, a compartilhá-lo, para que outras pessoas para que a vida, a verdade da vida seja multiplicada. Deus abençoe, tenha um bom dia e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.